A paz do Senhor. Vamos levantar para iniciar a nossa oração de hoje, a nossa reflexão. Vamos começar essa reflexão louvando ao Senhor com essa música. Amado Deus, entrega em tuas mãos esse momento, Senhor. Te peço que venha, Jesus, sobre mim derramar as graças do seu amor, da sua misericórdia. Que a sua presença, Senhor, se manifeste. Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada a falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito de Deus, que eu preciso, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito me intercede com gemidos, por minha vida vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Oh, Pai, que a tua presença, Senhor, prevaleça na nossa vida, Senhor, no nosso coração. Oh, Pai, que a tua presença, Senhor, que teu amor seja soberano, Jesus, na minha vida, Senhor. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes bem o que vou pedir. Espírito Santo de Deus, sei que estás aqui a me ouvir, mesmo sem nada falar. Tu já sabes o que vou pedir. Espírito sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito com gemidos, com minha vida vem e apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Espírito, sabes muito bem, pois me conheces como ninguém. Espírito, intercede com gemidos, por minha vida vem, apodera-te de mim. Vem, quero mais de ti. Amém, Jesus, amém, Senhor. Vamos orar. Amado Deus, Deus eterno e todo-poderoso, queremos, Senhor, te agradecer por esse momento, amado Deus. Queremos, Jesus, aqui entregar a nossa vida, o nosso coração. Queremos mais de ti, Senhor.
Queremos, Jesus, que a tua presença, Senhor, seja viva, Jesus, no nosso coração, na nossa mente, que essa, Senhor, essa palavra, essa reflexão, Senhor, inunda o nosso coração com a graça do seu amor e haja transformação, amado Deus. Que estejas presente aqui no nosso meio, presente na nossa vida, no nosso coração, para que possamos, Senhor, ser aquilo que tu queres, amado Deus. Entrego todas as pessoas que estão conosco, todas as famílias, todas as pessoas que nos assistem, Senhor, que tu possas tocar no coração de cada uma, Jesus, para que a tua vontade prevaleça. Que assim seja, amado Deus. Amém. Amém. Podem se assentar. Hoje nós vamos refletir sobre uma pergunta que ficou no meu coração durante essa semana. Tanto que eu tinha feito até uma outra pregação, mas essa pergunta estava muito pertinente, né, no meu coração, e eu vi que Deus queria que eu colocasse para que a gente refletisse junto sobre essa pergunta. Só que essa pergunta que eu vou fazer, fizeram há muito tempo atrás. Fizeram na época que Jesus caminhava com seus discípulos e apóstolos, que é a pergunta: quem é Jesus? E naquela época, né, como hoje, muitos fazem essa pergunta porque, na verdade, não sabem verdadeiramente quem que é Jesus. Acha que Jesus foi um rabino qualquer, um homem importante, mas um homem, não Deus. Tem muitas pessoas que até hoje consideram Jesus que foi apenas um profeta, que foi apenas que veio guiado por Deus para pregar a sua palavra e só. E hoje nós vamos ver aqui na palavra quem verdadeiramente é Jesus. Porque quem acredita na palavra do Senhor, que é isso aqui, ó, aqui tem vida, aqui tem pessoa. A minha vida está aqui dentro, a sua vida está aqui dentro. Tudo isso que acreditamos e confiamos aqui é mediante a nossa fé. Agora, quem começa a colocar em dúvida a palavra, a fé é morta. A fé é morta. Então precisamos, em primeira mão, em primeiro lugar, ter a certeza de que a palavra vem do Senhor, a palavra é o Senhor. Que é Ele que nos guia ali, Ele que nos direciona através da sua palavra. E quando a gente começa a vivenciar essa palavra, a se aproximar mais dessa palavra, tudo vai se transformando na nossa vida. Mas isso tudo se transforma pela fé e, em primeiro lugar, pelo nosso passo de ir até a palavra. E naquela época, várias, e está até na parte de Mateus 16, 13 e 14, que chegando Jesus à parte de Cesaré de Filipe, ele interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizes os homens ser o Filho do Homem? Tanto que eles falaram assim, uns falam que é João Batista, outros falam que é Elias, outros falam que você só é um profeta. E foi interessante porque muitas pessoas hoje, né, falam exatamente isso. Ele foi alguém só importante, conforme eu falei. Ele foi só alguém, né, que morreu na cruz por mim e não tem noção do que isso representa, de quem é verdadeiramente Cristo. Mas só que Jesus foi e perguntou, né, que está em Mateus 16, 15, 17, que diz assim: e vós, que estão comigo, que convivem comigo, quem vocês dizem que eu sou? Aí o Simão Pedro foi lá e falou assim: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus respondeu assim: não. Bem-aventurado, olha o que Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão, porque isso não foi revelado por você, mas pelo meu Pai que está no céu. Nesse momento, ele já mostra a divindade dele como filho de Deus.
Você é o filho do Deus vivo. Então quem te disse isso, Simão, é o meu Pai que está no céu. Não foi ninguém aqui da terra, porque eles não sabem. Porque verdadeiramente nós também não sabemos. A gente tem essa convicção, a gente tem essa ideia, mas muitas vezes a gente oscila na nossa fé de quem é Jesus verdadeiramente. E tem também em João 1:1 que diz assim: o princípio era o Verbo era com Deus e o Verbo era Deus. O Verbo foi encarnado como homem, como pessoa, como Cristo. Então o Verbo era Deus, mais uma vez dizendo que Ele é Deus. Em Colossenses 1:15 também diz assim, ó, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Ele é a imagem do Deus invisível, ninguém viu Deus, mas viu Cristo aqui na terra. Mais uma vez dizendo que Ele é Deus. Em João 1:29 diz assim, no dia seguinte João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi quando ele foi se batizar. Então, mais uma vez, foi colocado como Cordeiro de Deus, o Deus vivo, aquele que só Ele pode tirar o pecado do mundo, porque só Ele passou por aqui. Mais uma vez na palavra dizendo, Ele é o Filho de Deus. Em João 14:6 diz assim também, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, mas ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o canal, Ele que está junto do Pai. Por quê? Porque Ele é o verdadeiro Pai, é o Filho, é o Espírito, é a Trindade. Então, quem não acredita na Trindade, não acredita na existência de Deus. Não existe separar Deus de Cristo, não existe separar Deus do Espírito Santo. Deus, Ele criou o céu e a terra através, da sua palavra que está em Gênesis. Depois que Ele destruiu tudo, Ele mandou quem? Ele falou, nossa, mas esse mundo está demais, eu vou mandar o meu filho para resgatar, porque senão todo mundo vai morrer e vai acabar tudo. Eu vou mandar o meu filho, que é o próprio Cristo, morrer por cada um para quê? Para que a gente tenha vida. Para que a gente, depois que a gente morre, a gente tenha vida. E veio Cristo. Quando Cristo foi, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou mandar quem? O Espírito Santo. Tá certo. Agora, a pergunta que mais mexeu comigo nem foi quem é Jesus. Eu fiz uma introdução pela outra pergunta pertinente em mim, que é, quem é Jesus para você, Denise? Quem é Jesus para você, Rita? Quem é Jesus para você? Alceu, quem é Jesus para você? Patrícia, quem que é Jesus para você? Aí, é fácil. A gente fala assim, não, Jesus para mim, ele é aquele que morreu. Existem tantas formas da gente dizer Jesus, mas eu trouxe algo para a gente começar a refletir, para ver verdadeiramente quem que é Jesus na nossa vida. Para ver quem que é Jesus para você. Eu quero que hoje você saia daqui sabendo quem que é Jesus para você. Aí veio aquela passagem que todo mundo conhece, que disse assim, ó, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse, quem que és, Senhor? O Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. Gente, vamos refletir sobre essa palavra. Saulo, ele era o maior perseguidor dos cristãos. Ele matava mesmo, falava que era cristão e ele acabava com a vida. Criança, homem, mulher, não queria saber. Em algum momento, ele matou Deus. Ele foi lá, e matou Deus. Ele via Deus para fazer isso. Ele matou Cristo. Foi lá. Então, por que Cristo? Por que Deus falou assim, por que, Saulo, você me persegue?
O que isso faz com que a gente reflita e tenha a certeza? Se ele falou isso, é porque aquele que Saulo estava matando é o próprio Cristo. Por que me persegues? Por que você está perseguindo os meus? Porque eu estou em cada um. Porque senão ele não falava, por que perseguem os meus filhos? Mas não. Deus falou, por que me persegues, Saulo? Isso nos dá essa certeza que nós somos parte de Deus, gente. Deus, nós não somos iguais. Hoje tem muita coisa desvirtuando a palavra, fazendo com que a gente se confunda, dizendo que nós somos como Deus. Nós estamos no mesmo patamar de Deus e isso é mentira. Isso não é verdade. Deus está sempre acima. Nós somos os membros. Deus, ele é a cabeça. Por exemplo, a minha cabeça fala assim, Denise, mexe o braço. Aí a minha cabeça vai fazer com que eu mexa o meu braço. Denise, caminha. A minha cabeça vai me dar a condição de eu caminhar. O meu braço não pode fazer nada se não tiver a minha cabeça. Como eu já falei aqui numa pregação, corta o meu braço, eu sobrevivo? Sobrevivo. Corta as minhas pernas, eu sobrevivo? Sobrevivo. Agora, corta a minha cabeça, eu sobrevivo? Não. Então, Cristo, ele é a cabeça, ele é o soberano. E nós somos os seus membros. Por isso, ele considera ele um todo, ele é parte de tudo isso. Nós não somos separados de Cristo, nós somos parte dele, mas nós não somos Cristo, por favor. Não se engane, não se deixe enganar. Nós não somos Cristo. Nós não somos esse profeta que morreu aqui. Nós não somos. Como está acontecendo aí, falando nas mídias, falando que somos iguais a Cristo. Isso é mentira. Nós somos parte deles. E isso, gente. Por que então ele perguntou? Por que me persegues? Porque Cristo é parte. Nós somos um todo junto de Cristo. Agora, se nós somos parte dele, veja bem, ele está também naquele que nós não perdoamos, nele está naqueles que nós temos raiva, que nós perseguimos, que nós falamos mal, que nós temos raiva, temos inveja, temos ódio. Ele também está nessas pessoas, porque ele faz parte desse todo. Então, Jesus, ele é um todo, mas ele é um todo com todos. Então, ele fala para você, Elienai, por que me persegues? Quando você vai contra o seu irmão, quando você vai contra alguém, você está perseguindo quem? Só esse alguém? Não. Você também está perseguindo Cristo. Porque esse alguém faz parte do todo de Cristo. Quando eu falo mal de alguém, eu estou falando mal só desse alguém? Não. Eu estou falando mal também de Cristo, que é parte dele. Então, quando a gente começa, a se perceber disso, dessa grandeza imensa, quando a gente fere alguém, quando a gente fala palavras agressivas com alguém, quando a gente maltrata alguém, nós temos que ter essa consciência que nós não estamos maltratando só aquela pessoazinha que está lá, ó. Quando a gente está fazendo aquela pessoa como nosso escravo, você está colocando Cristo como teu escravo. Isso é sério demais. As pessoas não são afastadas de Cristo, elas são partes dele. Então, por isso que ele se colocou e perguntou para o Saulo por que persegue ele. Por quê? Porque ele faz parte.
Por isso, gente, que eu pergunto para vocês quem que é Cristo para você? Ou quem está sendo Cristo para você? Se Cristo está naquela pessoa que você tem a maior inveja, que você está desejando que ela morra, que você está desejando que ela sucumba, que você só joga praga, só joga maldição, só joga coisa ruim, você está jogando para o próprio Cristo, que vai sobrecair em quem? Você mesmo. Pensa, isso é sério, isso não é brincadeira. Por isso, que os 2 maiores mandamentos são: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro, grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amar o teu próximo como a ti mesmo, que está em Mateus 22, 37 e 38. Então, quem, segundo a palavra, é o meu próximo? Gente, o meu próximo é aquele que Deus coloca no meu caminho. Não é só aquele que eu amo, não. Não é aquele que é bonitinho. Não é aquele que tem dinheiro. Não é aquele que vai me dar vida boa. O meu próximo é aquele que Deus coloca no meu caminho. Ama aquele que Deus coloca. E a gente muitas vezes nem sabe quem que é. A gente vai numa farmácia, a gente vai no supermercado, a gente vai numa loja, às vezes a gente encontra com determinadas pessoas, ela começa a falar, e a gente tem que estar preparado para amar, porque ouvir é um ato de amor. A condenação, não. Você não viu em momento algum escrito ali para a gente condenar, quem quer que seja. Tá? Agora, ali também está dizendo para a gente não pactuar com as coisas que não provêm do Senhor. Eu amo demais todas as pessoas, mas eu não posso amar o que está por trás das pessoas, fazendo com que elas se enganem. Como, por exemplo, a invenção de outro sexo. Ali está escrito um terceiro sexo? Não. Agora, por isso, eu vou detestar os homossexuais? Não. Eu vou lutar contra essa inverdade. Isso eu vou lutar. Porque eu acredito naquilo ali. A minha verdade é aquilo ali. E se aquilo ali está dizendo, eu fiz o homem e a mulher. Então, é homem e mulher. Como outras coisas que estão acontecendo por aí. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara. Temos que amar o nosso próximo, mas não amar o espírito enganador que está por trás desse mundo tenebroso que nós hoje estamos vivendo. Agora, Jesus mostrou que o próximo é aquele também que está não só no nosso caminho, mas que também são aqueles que muitas vezes a gente não considera pessoas boas. A gente considera pessoas ruins, pessoas que a gente está excluindo, a pessoa... Porque quem exclui, gente, não é Deus. Exclui somos nós, são pessoas. Por quê? Porque só a gente julga. Porque só a gente olha o que tem de ruim nas pessoas. É impressionante como que a gente olha o que tem de ruim nas pessoas. E Deus, ele olha aqui dentro. Por isso, muitas vezes, ele sai perdoando mesmo porque ele conhece o interior das pessoas, coisa que a gente não conhece. E só compete a ele a julgar, mas ninguém. Então, esses mandamentos, né, que Deus nos coloca, amai a todos, Denise, amai a todos, sem distinção. Por quê? Porque para Deus todos têm valor. Rita, você tem valor. Alceu, você tem muito valor para Deus. Patrícia, vocês têm muito valor para Deus. Então, ele investe em você, ele luta por você. Ele fez você para dar certo, então ele fica lutando.
Então ele não fica te condenando. E ele fica te mostrando, ó, não vai por aí não, vai por ali, tenta me ouvir, para um pouquinho para me ouvir. Sai desse tumulto todo, para, me escuta. Não vai por aí não, que você não vai se dar bem. Porque ele luta, gente, por você. Ele luta por cada um de nós. E o que agrada, sabe, mais a Deus, o que agrada mais a Deus é esse amor que a gente tem pelo nosso próximo, por aquele que ele coloca no nosso caminho, que a gente muitas vezes não sabe quem que é. É isso que agrada. Não é só você ir ficar indo na igreja, você pagar penitência, você fazer isso, fazer aquilo, e é um grosso diante das pessoas, e uma pessoa cheia de raiva, cheia de ressentimento, cheia de ódio, cheia de inveja. Eu digo para você com todas as letras, você está perdendo o seu tempo. Porque você não está agradando a Deus. Pelo contrário. Você agrada a Deus quando você ama. Quando você olha para um cunhado, para uma cunhada, para uma tia e fica feliz quando ele está prosperando. Não é ficar, né, com raiva porque ele conseguiu e você não conseguiu. Vá atrás de Deus, porque quando a gente ama verdadeiramente, tudo nos é acrescentado, tudo. E quem acrescenta não é a Denise, quem acrescenta não é a Rita, quem acrescenta é Deus, que sonda o meu coração, que sonda a minha alma, o meu espírito. Então ele só quer isso, ele só quer ame. Então eu faço essa pergunta: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Aí eu lembrei de uma passagem que está em Lucas 10, de 30 a 37, que também vocês conhecem, mas que me lembrou muito bem do que Jesus é capaz de fazer por você. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Peraí que... Em Lucas 10, 30 a 37. O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e também assim um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, também passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-os sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, eu lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Eu pergunto para vocês: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. Respondeu um perito na lei. Jesus lhe disse: vai. Então vai e faça o mesmo que ele fez. Porque você disse certo. Aquele que teve compaixão, aquele que cuidou dele, foi o seu próximo. Agora eu digo para vocês, esse samaritano que se compadeceu, esse samaritano que derramou vinho e óleo nessa pessoa que estava quase meio morta, ele era uma pessoa excluída, ele era uma pessoa mal vista, ninguém gostava, sabe assim, aquelas pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade, eles eram os samaritanos.
Agora vamos colocar e ter uma outra visão disso aí. Quando a gente estava caído, morto, sem vontade de viver, com uma doença terminal, quem que vai colocar vinho? Quem que vai nos ungir com óleo? Óleo da unção? Quem que vai? O samaritano. Quem que foi excluído? Quem foi chicoteado? Quem foi aquele que não teve valor diante da sociedade? Quem foi aquele que por caminhos tortuosos teve que carregar uma cruz nas costas, levando chibatadas? Quem foi aquele que tem as chagas nas mãos, porque entraram pregos? E por que ele fez isso? Por aquele que estava meio morto, que sou eu e que sou você. Quem que é Jesus para você? Foi ele, esse samaritano, esse excluído, essa pessoa sem valor. E que ele, como faz parte de toda uma humanidade, ele pode vir através daquela pessoa que você tanto odeia. Ele pode vir através daquela pessoa que você só vive falando mal. Ele pode vir através dessa pessoa que você não dá nenhum valor para ela. Esse é o samaritano. Esse é Cristo na nossa vida. Agora, esse excluído, muitas vezes, também é aquele que nós julgamos, é aquele que merece o nosso perdão. Porque, veja, gente, aquele que nos trai, aquele que nos fere, aquele que nos trata muitas vezes como lixo, né? Tem muitas vezes que as pessoas nos tratam como lixo. Mas eu digo para vocês que Cristo também, ele morreu por ele, sabe? E ele deseja, sabe, que a gente perdoe, que a gente se arrependa de falar mal, de desejar mal, de desejar que as coisas não vão bem para o outro. Por quê? Porque Cristo faz parte dele também. Sabe? E eu digo para vocês, sem esse amor verdadeiro de Cristo, a gente nada faz para Deus, não. Não adianta a gente jejuar semanas e semanas. Acabou o jejum, virou uma fera. Não tem compreensão, só vive julgando. Não adianta a gente estar orando pela madrugada dentro. Se a gente é incompreensível com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso irmão, se a gente tem o nosso coração corrompido pelo ódio, pela mágoa e pelo ressentimento. Amar tem a ver com arrependimento. Quem ama deseja o arrependimento, deseja buscar o perdão, deseja se modificar, deseja ser usado por Deus e aquele que Deus quer. Deus, ele tem, gente, que ser o soberano na nossa vida. É ele que tem que falar assim, ó, ô Alceu, tá na hora de vender o gado, é agora. Não é fulano, ciclano que tem que falar isso, não. Se você confia em Deus, se você tem essa intimidade com Deus, você tem que ouvir Ele nos seus negócios. Você tem que ouvir, você vai deixar a sua filha ir, Senhor, eu deixo a minha filha ir ou não nesse lugar? Porque é Deus que sabe com quem ela vai estar, o que vai acontecer. Quando a gente entende isso, a gente tem que, em primeiro lugar, perguntar a Deus o que a gente deve fazer.
Porque é Ele que vai estar lá junto, não sou eu. Sabe, a gente tem que colocar junto. Gente, Deus está aí para isso, para cuidar de nós. Ele não foi aquele samaritano que derramou óleo, que derramou vinho, que é o sangue dele. Ele derramou isso por nós. Porque Ele cuida, Ele zela, Ele quer o melhor. E só basta a gente perguntar para Ele o que é que eu devo fazer. Isso é certo ou isso é errado? Qual a decisão que eu tomo diante disso ou diante daquilo? É colocar Ele como soberano sobre todas as coisas, porque Ele é o Deus que tudo pode. Agora a gente precisa amar só. Ele só pede isso, é porque a gente acha isso muito pouco, né? A gente acha isso muito pouco. Não, isso é muito pouco. Né, para Deus, e a gente muitas vezes, né, como eu pergunto, quem que é Jesus para você? Jesus é aquele só que, enquanto está fazendo tudo que você quer, tá bom? Quando ele diz, não é por aí, Denise. Por isso a importância da oração, porque é na oração que a gente escuta Deus. É na oração que Ele pode te direcionar. Então, quando a gente tem essa intimidade com Deus, Ele vai direcionando, gente, nada dá errado, porque na vida dos outros dá tudo errado. Ela prioriza Deus. Ou ela prioriza a vontade dela. Não, eu quero dessa forma, Deus. Se você não fizer dessa forma, para mim não serve. Esse é o teu Deus. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Por que a sua vida não está dando certo? Vou colocar, quem é Jesus para você? É Ele que está sendo soberano? É Ele que está dizendo, ó, vai por aqui, vai por ali? Hein? E quem que é a palavra dele para você? É nada? É um livro qualquer? É um livro que precisa ser reciclado? Porque por aí está falando isso agora. É um livro que precisa ser reciclado porque ele está ultrapassado. É isso que estão falando agora. A palavra do Senhor está ultrapassada. Nós temos que colocar as coisas no seu devido lugar, de acordo com o século, de acordo com tudo que a gente está vivendo. Onde nós chegamos, meu irmão, que querem mexer naquilo ali, ó, refazer, fazer nova Bíblia. Olha só a que ponto nós chegamos. Estamos no finalzinho, gente. Isso aí é tudo que está mostrando que nós já estamos no final dos tempos. Onde o certo é errado. Não, Denise, você está totalmente errada, porque aquilo ali precisa ser mesmo reciclado. Precisa. Né? Então, assim, sabe? Quem é Jesus para você? E para vocês, para eu terminar isso aqui, eu vou ler uma coisa para vocês que está em 1 Coríntios 13:2, que diz assim: ainda que eu tenha o dom da profecia, ainda que eu saiba todos os mistérios, ainda que eu tenha todo o conhecimento, e ainda que eu tenha toda a fé, capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Nada serei. Quando você chegar lá em cima, ele não vai perguntar quantas vezes você leu a palavra. Ele não vai perguntar quantas vezes você foi à igreja. Ele não vai perguntar quantas vezes você tem decorado na cabeça isso aqui. Ele vai até perguntar quem que é Cristo para você. Quem que foi lá embaixo Cristo na sua vida? Isso ele vai perguntar para você. Quem que foi Cristo na sua vida? Para que a palavra de Deus te serviu? Quem que foi Cristo para você? Então foi esse questionamento
que mexeu muito comigo essa semana, que fez com que eu refletisse. Porque Cristo foi aquele samaritano que derramou vinho, que derramou óleo sobre aquele que estava meio morto, e que aquele meio morto muitas vezes sou eu e sou você. E que ele continua derramando óleo de unção. E que ele derramou, ele sofreu para te dar a vida após a morte. Porque a vida que ele se referiu aqui é a vida que nós vamos ter para sempre. É a salvação, é a vida após a morte. E a gente depende, estamos ligados, depende. Nunca esqueça daquela frase também que nós iniciamos essa pregação. Por que me persegues? Marcelo, por que você me persegue? Rita, por que você me persegue? Por que você ainda continua perseguindo aquela minha amada? Por que você ainda continua perseguindo aquele meu filho amado? Por que você me persegue? Nunca esqueça que Cristo faz parte do todo e que nós fazemos parte desse todo e que Ele ama a todos e só pede isso para nós. Ame, ame. Só isso. Amém? Amém. Então vamos agora levantar para fazer a nossa oração final. Amado Deus, obrigado, Senhor, pela sua palavra. Obrigado, Jesus, por todo o seu ensinamento, Senhor. Que possamos, Jesus, responder essa pergunta, Senhor, quem que és tu para mim, para nós? Com toda a sinceridade, Senhor, do nosso coração. E que essa pergunta faça, Senhor, com que tudo na nossa vida mexa e remexa aqui dentro, para que possamos, Senhor, ser transformados por essa palavra, para que possamos, Senhor, nos alinhar, Jesus, com tudo aquilo que Tu nos quer, Senhor. Ó, meu Deus e Senhor, queremos ser aquilo que Tu queres, amado Deus. Então estamos aqui, Senhor, para que a Tua vontade prevaleça na nossa vida e que possamos, Senhor, alegrar o Seu coração, amado Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por cada família que está aqui, Senhor. E por cada família que está nos ouvindo, Jesus, que está fazendo parte disso tudo. Que Tu possa tocar no coração de cada um, Senhor. E fazer com que essa pergunta também incomode, para que eles entendam quem és verdadeiramente o Cristo que és Tu, Senhor. Obrigado, Jesus, e louvado seja pelo Teu santo nome, para a honra e glória de Ti, Senhor. Amém, aleluia, Jesus.